Os desafios dos autistas e a inclusão escolar no Brasil, por Juliane de Brito Oliveira Santos, graduando em licenciatura em Pedagogia IPT do Instituto Federal de São Paulo, Polo Aricanduva. Boa noite. Considerando-se vasta a miscigenação de raças, intolerância da sociedade em relação aos autistas, os quais são cada vez mais encontrados nos ambientes escolares, e a ausência de políticas públicas e educacionais, a qual contribui para o descaso e a exclusão constante desses. Nesse interim, é importante ressaltar que o segmento coletivo precisa relacionar-se com autistas, assim como os próprios portadores da síndrome autista, com o propósito de gerar possibilidades de aprendizagem. Além de formalidade e tolerância, pois a incorporação é necessária para que as diferenças sejam aceitas e lidadas. A sociedade vê o autista como alguém com intelecto inferior e, por conta disso, o exclui socialmente. No entanto, esse pensamento prova-se equivocado, uma vez que, na maioria dos casos, a maior dificuldade do autista concentra-se na comunicação e socialização. Na literatura, encontra-se diversas perspectivas teóricas que privilegiam diferentes facetas bastante específicas na competência social. Entretanto, a principal crítica apontada à maioria dessas definições é que eles privilegiam a dimensão exteriorizável do comportamento social, desconsiderando o valor adaptativo do comportamento no ciclo de vida. Objetivos: mapear as crianças com TEA matriculadas nas instituições de ensino públicas. A interação com outras crianças da mesma faixa etária é muito importante. Material didático adaptável também é de extrema importância. Profissionais capacitados para desenvolver atividades inclusivas a esses alunos. Proporcionar contextos sociais que permitam vivenciar experiências que dão origem à troca de ideias. Compartilhamento de atividades que exigem negociação interpessoal e discussão para a resolução de conflitos, desenvolvimento das habilidades sociais, desenvolvimento de comportamentos adaptativos, conscientização por parte dos professores e tornar acessível todo o conteúdo trabalhado em sala de aula. Alguns desses objetivos citados aqui é muito importante para que os professores busquem capacitação para trabalhar com esses alunos autistas. Referencial teórico ou revisão bibliográfica. Este trabalho objetivou identificar e analisar as estratégias utilizadas pelos docentes para possibilitar às crianças autistas o direito a uma educação inclusiva de qualidade, bem como identificar as principais dificuldades encontradas pelos professores em se relacionar com esses alunos. A pesquisa ocorreu em uma escola estadual, aqui do município de Mauá, São Paulo, com um quadro docente de 10 professores de sala regular e uma professora de sala de recurso. O referencial teórico adotado baseou-se em Kanner, 1996, Klein, 2006, Kellman, 2010 e outros autores. Através do estudo de caráter qualitativo envolvendo a pesquisa de campo, os dados foram obtidos por meio de questionário de acordo com os dados analisados. Foi possível identificar que os pesquisados não recebem formação para trabalhar como alunos autistas e enfrentam vários desafios no processo de inclusão e aprendizagem de seus alunos. Os resultados permitiram constatar que os fatores primordiais que dificultam esse processo são a falta de capacitação profissional adequada, adaptação do espaço escolar, falta de recursos e materiais apropriados. Considero importante para futuras pesquisas o enfoque na realidade vivida pelos alunos autistas, suas famílias e professores nas salas de aula. Com vistas a investigar a inclusão escolar de crianças com transtorno do espectro autista na rede pública da educação,
Esta tese teve como objetivo teórico analisar a representação dos pais profissionais da educação e sociedade escolar e o seu entorno, descrever como ocorre o processo de inclusão escolar nas crianças com TEA, sob as perspectivas dos pais, identificar os fatores facilitadores e dificultadores do processo de inclusão. A partir da percepção dos pais, e assim fiz uma breve pesquisa com alguns pais dessa escola, onde, através de minha experiência como mãe atípica, pude trocar várias experiências e frustrações que ocorrem no âmbito escolar, quando o assunto é inclusão. Muito se fala sobre, mas pouco ainda é feito. A exclusão social tem sido apresentada como algo frequente na maior parte das escolas. Muitas vezes, na hora da matrícula, os entraves e as rejeições travam as duas portas, família e escola. Percurso metodológico, proposta de coleta de dados. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é descrever o desenvolvimento de uma pesquisa envolvendo pessoas autistas com diferentes demandas de suporte. Trata-se de um estudo metodológico e participativo, com a construção e validação de um instrumento de coleta de dados. A construção do instrumento seguiu as seguintes etapas com os respectivos envolvidos: elaboração, instrumento, coparticipação de autistas e suas famílias, validação do instrumento, pessoas autistas, famílias e professores. A participação de pessoas autistas na elaboração do instrumento de coletas de dados e do planejamento de sua aplicação, além de fortalecer o instrumento, ilustra a importância de estratégias de inclusão também na condução de pesquisas científicas. Apesar do progressivo aumento das produções científicas sobre o autismo, este ainda é um campo cheio de divergências. Embora a dificuldade de comunicação seja uma característica frequente neste grupo, ela não deveria ser um obstáculo, e sim um desafio a ser transposto nas pesquisas envolvendo essa população. A motivação para esta pesquisa emergiu depois de receber o laudo do meu filho. Aliás, assim que notei e aceitei que eu tinha um filho diferente dos outros filhos, tendo como contexto as crises psicossocial, econômicas, social, política, ética e educacional, que observei uma demanda que necessitava de um olhar especial e que foi ignorado por diferentes esferas do poder público e social. Deste modo, a negligência quanto às pessoas autistas associa-se à vulnerabilidade decorrentes e da falta de conhecimento e aceitação de toda a sociedade. A falta de buscar informações sobre o assunto leva à desigualdade e à exclusão em vários âmbitos sociais, e principalmente nas escolas. A pesquisa partiu de um pressuposto de que o autismo congrega várias possibilidades de existência. Noto como a falta de conhecimento por parte dos professores afetam a capacidade de aprendizagem e socialização desde a primeira infância. Conversando com as famílias que entrevistei, observei que a maioria tem os mesmos desconfortos, medos, vergonhas e anseios em relação à inclusão escolar, visto que muitas escolas só cumprem o dever de ter esses alunos matriculados, mas sequer buscam desenvolvê-los da maneira inclusiva. Esse é o maior bloqueio e dificuldade que todos relatam. Toda pesquisa tem como ponto de partida um tema, problema, para qual busca-se, através do método científico, encontrar a resolução para o mesmo. Sendo assim, escolhi uma escola que possuía entre seus alunos crianças com necessidades educacionais especiais e, dentre elas, 3 alunos do espectro autista e mais 2 alunos ainda em investigação de TEA. Para alcançar os objetivos, o estudo utilizou a pesquisa qualitativa e como investigação e como instrumento de coleta de dados, uma entrevista de prática reflexiva.
não sendo um roteiro fechado, pois tendo como ponto de partida uma pergunta desencadeadora, uma vez que quem entrevista tem informações, mas procura outras, assim como aqueles que é entrevistado também processa um conjunto de conhecimentos e preconceitos. O roteiro da pesquisa foi elaborado de acordo com o objetivo central: os alunos com autismo compreender os desafios e potencialidades encontradas pelos gestores desta unidade escolar. Fizemos uma divisão de categorias: gestão educacional e inclusão, percepção dos gestores educacionais frente ao processo de inclusão de autistas na rede regular de ensino. A fim de contribuir com a análise de coleta de dados, o embasamento teórico estabelece relacionamentos fundamentais para que tais tornem-se de fato significativas. As leituras bibliográficas realizadas abarcam a temática abordada desde o início do projeto, bem como trazem novos conceitos, ideias e paradigmas vivenciados por outros pesquisadores. Esse assunto está sendo bem pesquisado. Por isso, a necessidade de expor os resultados e trazer à tona para toda a sociedade se fazer entender que podemos desenvolver os autistas a partir do momento em que se entende sobre o assunto e procura-se especialização dos professores para que todos, ou pelo menos boa parte, saiba como trabalhar e desenvolver atividades pedagógicas adaptadas para esses alunos. Visto através das leituras que fiz, que vários alunos que têm uma boa desenvoltura desde a educação infantil conseguem ir além nas demais fases da educação e até fazer uma universidade ou faculdade. Resultados esperados: conhecer cada um, suas particularidades e características é fundamental para que possam planejar em conjunto situações significativas para incluir os autistas. É preciso muita informação para que eles possam ser inseridos na sociedade, escolas, mercado de trabalho e universidades. E para que assim possam levar uma vida independente e saibam o que e para que estão no mundo. Através de uma boa educação desde o início, na infância, podemos sim obter bons e positivos resultados com a inclusão de verdade na sociedade. A inclusão precisa sair do papel e mostrar que existe através dos resultados mostrados. Ver mais autistas alcançando seus sonhos e serem respeitados da forma que eles são e agem, não colocados de lado ou como coitados. Muitos deles são capazes de evoluir muito em todos os âmbitos da sociedade. Cabe ressaltar que a inclusão do autista no âmbito escolar vem sendo percebida pelos gestores como fator extremamente positivo, pois através desta, as crianças são capazes de viver e conviver com as diferenças, respeitando os limites e características de cada sujeito. Do mesmo modo, metodologias vêm sendo adaptadas e reestruturadas de forma que atendem às demandas do processo ensino-aprendizagem. Outro aspecto central diz respeito ao comprometimento e ao diálogo presente entre os gestores e famílias. Assim, dúvidas são esclarecidas e práticas pedagógicas são aprimoradas, a fim de possibilitar o desenvolvimento social e cognitivo desses alunos. Aqui eu cito as referências dos materiais que eu fiz as leituras, fiz algumas pesquisas, fiz algumas anotações e essas referências eu já utilizo há um bom tempo, como eu citei aqui no meu trabalho, eu tenho um filho do espectro autista. Então, por isso eu faço bastante pesquisas e tento entender, e por isso fazer a graduação e me especializar
educação inclusiva. Agradeço a todos, tenham uma ótima noite. Obrigada.